E agora fiquem na companhia de Juliana Albanesa. Está no ar, Tem Base, Saúde e Bem-Estar. Você de casa, sejam todos bem-vindos ao nosso Tem Base, Saúde e Bem-Estar. E no nosso programa de hoje vamos começar falando sobre anestesia, que tradicionalmente significa a condição de ter a sensibilidade, incluindo a dor bloqueada ou temporariamente removida. Mas qual a anestesia certa para determinadas cirurgias? E quais os perigos de uma anestesia mal sucedida? Acompanhe agora a próxima matéria com o Dr. Jadson, que explica todos os detalhes para você. Para a gente estar fazendo uma cirurgia, a gente tem várias opções de anestesia a ser realizada para o paciente, né? As mais comuns e de mais fácil acesso é a raquianestesia, a anestesia epidural, os bloqueios de nervos regionais e a anestesia geral. As anestesias neuroaxiais, que são a raquianestesia e a epidural, já tem tempo definido quando são técnicas simples. Porém, com a técnica contínua, que a gente consegue fazer pelo tempo indefinido, tá? O tempo necessário da cirurgia. A gente consegue fazer alguns testes alérgicos, principalmente com alguns tipos de drogas, os anestésicos locais. Para a anestesia geral, hoje nós não temos nenhum teste para as drogas que a gente usa em anestesia geral. Os principais mitos é da paraplegia, pós-raquianestesia principalmente. Apesar de falar em mito, pode ser uma realidade, mas a incidência é muito pequena. Outro mito é do tremor no pós-operatório, que hoje a gente consegue fazer uma anestesia bem segura e que o paciente também não sinta tremores, né? No mais, assim, que a gente vê é que dor na injeção da anestesia, que muita gente chega perto da gente com muito medo em relação à agulha, né? E a gente consegue não ter dor também, ou minimizar muito a dor durante a anestesia. São os principais vezes que a gente vê que o paciente chega até a gente perguntando. Se eu acho que para o paciente tal anestesia é a melhor, porém o paciente recusa essa anestesia, eu vou tentar explicar para ele as vantagens, mas porém se ele não quiser, está contraindicado aquele tipo de anestesia. Então a recusa do paciente é a principal contraindicação da anestesia. A anestesia é um processo de insensibilidade absoluta à dor, principalmente a incisão cirúrgica. Então, o que é isso? É a gente fazer um procedimento anestésico onde o paciente não vai ter dor nenhuma à incisão, certo? A analgesia, a gente vai tirar a dor do paciente, porém não conseguimos dar uma insensibilidade profunda à incisão cirúrgica. Isso aí é muito comum, porque a gente tem analgesia de parto e anestesia para raquianestesia, para cesariana. Na analgesia de parto, o paciente tem as contrações, tem a dinâmica uterina, porém o paciente não tem dor do parto, tá? Já na cesariana ele tem uma anestesia onde que a gente bloqueia toda a dinâmica do parto e ele não tem dor à incisão cirúrgica. Síndrome de Reiter ou artrite reativa é uma doença reumática com tendência à cronicidade. Normalmente é causada por infecção e os sintomas e o tratamento certo você acompanha agora com o Dr. Hugo. Síndrome de Reiter é um tipo de artrite. O que seria a artrite? A artrite é qualquer inflamação das articulações. Quando você fala que a pessoa tem uma artrite, ela tem dor, aumento de volume, calor local, na maioria das vezes, em alguma articulação. Então é uma artrite. A síndrome de Reiter é uma dos tipos de artrite existentes. A síndrome de Reiter é a artrite mais comum
nos jovens, em jovens principalmente do sexo masculino. Daí até é interessante falar num programa igual o seu, mais para o público jovem. Ela tem uma relação com uma infecção prévia. Geralmente a pessoa apresenta uma infecção genital, urogenital, ou uma infecção tipo diarreia, uma infecção gastrointestinal. Ou seja, ela é uma doença tardia. A pessoa tem primeiro ou a diarreia ou a infecção urogenital e depois, num segundo estágio, às vezes meses depois, ela apresenta dor, inchaço das articulações. Às vezes existe a coexistência do problema genital, né, ou da infecção intestinal, junto com os problemas articulares, mas isso não é a regra. O normal é a pessoa apresentar as dores articulares. O mais comum seriam dores na região lombar, na região das articulações sacroilíacas e em membros inferiores. Nos dedos, os dedos dos pés, às vezes ficam grossos, com aspecto de salsicha, né? E a pessoa apresenta como característica uma assimetria, ou seja, às vezes dói um pé e o outro pé está preservado. O tratamento vai ser baseado em uso de medicação para retirar os sintomas, né, que seriam os anti-inflamatórios, analgésicos, e procurar tratar a doença de base, né? Ou seja, se a pessoa tem uma infecção uretral ou ginecológica, não a cervicite, ela vai ser tratada com os antibióticos específicos por um prazo prolongado.